Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dependendo do horário que você está ouvindo aí, essa gravação, tá? É uma aula sobre como estudar anatomia. Então, como é que a gente faz para estudar, né? O que a gente precisa saber antes de iniciar o estudo da anatomia? Que eu acho que se alguém me falasse isso no início, seria muito mais fácil, tá? Que eu preciso saber isso para estudar anatomia. Muita gente acha que estudar anatomia é simplesmente chegar lá no laboratório e começar a estudar, e é isso, e decorar, né? Pegar o roteiro, decorar, como é que eu vou aprender isso? Mas, na verdade, existem algumas coisas muito importantes aí para você estudar anatomia. Então, a primeira coisa que você tem que saber que as localizações, que existem termos, que existem formas de você facilitar esse estudo. Decorar não é o caminho. Tá? Decorar não é o caminho. Primeira dica que eu dou para vocês é tentar correlacionar. Então você pega o nome, correlaciona, olha o formato daquilo que você está estudando, porque isso começou lá antigamente, lá nos romanos, lá aquele pessoal teve a curiosidade de estudar. E quando eles começaram a estudar, eles não tinham algo para correlacionar, eles não tinham uma lógica. Então o que eles fizeram? Eles olharam a estrutura e começaram a ver objetos que eles tinham no dia a dia parecido com aquela estrutura. Se você pegar um osso, por exemplo, o navicular, navicular significa um pequeno barco. Se você virar esse osso navicular, você vai ver que ele tem o formato de um pequeno barco. Então, quando você começar a estudar anatomia e conseguir correlacionar, voltar como os antigos pensavam, talvez vai facilitar muito o seu estudo. Tá? E para a gente entender como chegar nesse processo, é importante entendermos também como você estuda através desses termos. Quais os termos técnicos que nós utilizamos para nos posicionar? Por exemplo, se eu começar a estudar anatomia com as minhas mãos assim, é diferente de eu estudar com as mãos do lado. Para isso, nós temos uma posição anatômica que nada mais é do que a posição universal para o estudo da anatomia. Então, olha aqui na nossa imagem. Nós temos 3 exemplos, tá? Uma de frente, uma de costas e uma de lado. Certo? Na posição de frente, que é a nossa posição anatômica, na verdade os 3 estão em posição anatômica, né? Como que a gente vai entender esse estudo da posição anatômica? Primeira coisa, precisa estar em posição ortostática, em pé. Ah, mas aí o cadáver está deitado. Sempre, mesmo deitado, ele vai estar numa posição ortostática. O que você precisa entender é que imaginar que aquele corpo deitado ele está em pé na sua frente. Porque você pode estudar a parte posterior, então isso é importante. Posição anatômica é definida da seguinte maneira: você tem que estar em posição ortostática, em pé, ou deitado na maca, com os pés apontando para frente e ligeiramente separados. As mãos em posição supinada, ou seja, apontando para frente também, a palma da mão voltada para frente, com os braços ao longo do corpo. E não pode estar colado. O olhar sempre para o horizonte, tá? Então essa é a posição anatômica. E olha só, de frente, palma da mão está para frente. De costa, palma da mão também está voltada para frente. Você que está mudando a sua vista. E na lateral, a palma da mão também está voltada para frente. Então essa é a nossa posição anatômica, a nossa posição universal para o estudo da anatomia. Isso é muito importante, porque olha só, se eu virar a palma da mão para trás, a posição dos músculos vai mudar também. E aí começa a confusão. Olha essa dica interessante aqui, ó. Quando você está estudando o cadáver, ou está estudando uma imagem, como a gente está aqui, no corpo de estudo, isso pode ser apenas um coração, pode ser um osso separado, ou apenas um músculo, ele vai estar ao contrário do que o nosso corpo está. Então você está olhando de frente, você está numa vista frontal aqui, ó, nessa imagem. Você está olhando de frente. O seu lado esquerdo, na imagem, é o lado direito. E isso ocorre também para o cadáver. Então, o seu lado esquerdo é o lado direito do cadáver, está sempre invertido. Isso numa vista frontal.
Numa vista posterior, quando você está olhando de trás, aí muda. Fica exatamente como você está. O seu lado esquerdo é o lado esquerdo do objeto de estudo. E numa vista lateral, aí você tem que identificar em qual lateral você está. Tá na lateral direita, na lateral esquerda. Tá? Então, por isso que é importante você saber sobre a posição anatômica. É o primeiro passo para você começar a estudar anatomia. Segundo, entender os termos de direção. O que são esses termos? Alguns termos técnicos para identificar e nos localizar durante o estudo de um corpo. Por exemplo, a linha mediana. O que seria a linha mediana? Uma linha que vai dividir o corpo no meio em duas partes iguais. É uma linha imaginária, tá? Não vai cortar nada aí, não. Anterior e posterior. A gente fala, comumente, parte da frente, parte de trás. Na anatomia, parte da frente anterior, parte de trás posterior. Parte da frente do quê? Do objeto de estudo que você está tendo. Pode ser um corpo inteiro, pode ser apenas um osso, pode ser o coração, pode ser um pulmão, pode ser um fígado. Então é importante que você saiba qual que é a parte anterior e qual que é a parte posterior para aí sim localizar as estruturas. Tá? Por exemplo, no fígado, vamos pegar uma estrutura, a artéria aorta, a veia cava, que passa bem no meio, por exemplo, passa bem no meio do fígado, mas ele passa no meio numa porção posterior. Ligamento falciforme na porção anterior. Então é importante que você saiba onde é a parte anterior, onde é a parte posterior. O mesmo aqui, ó, superior e inferior. Se eu pegar minha cabeça e cortar no meio aqui, daqui para cima, superior, daqui para baixo, inferior. Então você passa uma linha imaginária e tenta localizar. A minha cabeça, por exemplo, está superior ao meu ombro. O meu nariz está superior à minha boca. Minha boca está inferior ao nariz. Então esses termos aí são importantes para você entender, certo? Distal e proximal, causa um pouquinho de confusão, mas é fácil de entender. Distal, distante de em função a alguma coisa. Por exemplo, nessa imagem, pega o dedo aqui, ó. Ele está distal ao meu ombro, tá? Está numa posição distal ao meu ombro em relação à cabeça. Então eu peguei um ponto de referência, que é a cabeça, tá? Peguei o que eu estou estudando, que é o dedo, e peguei um segundo ponto de referência. Então o meu dedo está distal em relação ao ombro da minha cabeça. O meu cotovelo está proximal da minha cabeça em relação ao meu dedo. Então, proximal, próximo em relação a alguma coisa, distal, distante em relação a alguma coisa. Nos dedos, por exemplo, a gente usa bastante, que nós temos 3 falanges. Posição anatômica, ó. Falange distal, falange medial, falange proximal. Por quê? Distal está mais distante, medial está entre as duas e proximal está mais próximo, certo? Medial e lateral, termo mais simples. Medial, mais próximo à linha mediana, tá? Então, em direção à linha mediana é medial, em direção a longe ou distante da linha mediana, ele vai ser lateral. Então, se você pegar um corpo inteiro, olha só, o braço é lateral, o abdômen é medial, tá? Externo e interno, simples, como o nome já diz. Parte externa, parte de fora. Parte interna, parte de dentro, certo? Então, se você pegar, por exemplo, o coração, ou você quer estudar um osso, você corta o osso no meio e você vai ver que tem a medula lá dentro. A medula, ela é interna, tá? O periósteo, que é o que recobre a parte de fora do osso, ela é externa. Então é importante que você saiba isso. O coração mesmo é muito bom para estudar, sabendo que tem parte externa e interna. Por último aqui, ó, plano frontal e coronal. O que são esses planos? Primeiro, plano é uma linha que você corta, aí você realmente vai cortar determinada estrutura, desde que já não esteja mais viva, tá? Vai cortar aí, sabe? Vai dar ruim se você cortar com uma pessoa, né? Mas isso é muito utilizado principalmente em exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância magnética. Mas na anatomia ela é importante, como eu usei o exemplo do osso, para você cortar e ver estruturas internas, por exemplo. Tá? Mas não é simplesmente cortar de qualquer jeito, quebrar. Você tem que fazer um corte correto para identificar as estruturas que você quer identificar
seu plano de estudo, certo? Nós temos 3 planos principais: frontal ou coronal, que é o mesmo plano, plano sagital e o plano transverso ou axial, tá? Então vamos entender esses 3 planos através aqui da imagem. Primeira coisa, as vistas aqui são importantes. Por quê? No plano frontal, como está aqui na imagem, ó, que é o primeiro bartezinho aqui de cima, você está numa vista lateral, ou seja, você está vendo aqui, ó, lateralmente. Então o que acontece nesse plano? Eu passo uma linha, eu corto aqui, ó, de cima para baixo, certo? E aí o que vai acontecer quando eu corto isso? Eu tenho 2 partes, ó, vou tentar posicionar melhor aqui. Eu cortei, certo? Peguei uma parte que foi para frente e uma parte que foi para trás. O que significa? Que eu tenho uma porção anterior e tenho uma porção posterior. Então, o plano frontal ou coronal, ele serve para quê? Para que você corte uma estrutura e tenha 2 porções, uma anterior, parte da frente, e uma posterior, parte de trás. E aí você consegue estudar o que está no centro, tá? Ou seja, você pode cortar no meio, mais para frente, mais para trás, só o nariz, por exemplo, que aqui é até meio grande, né? Mas vai lá. E isso pode ser utilizado para qualquer estrutura anatômica, tá? Então, o plano, nesse caso aqui, é importante para você evidenciar estruturas internas, certo? Você corta determinada parte do corpo aí e evidencia essa estrutura interna. E os eixos, eles são utilizados principalmente em cinesiologia quando vai estudar o movimento, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, hoje a gente vai focar aqui mais nos planos, certo? Plano sagital, agora numa vista anterior, passei um corte de cima para baixo novamente e dividi em 2 porções laterais, uma lateral direita, outra lateral esquerda. E aí eu consigo ver em determinadas estruturas internas que eu não consegui ver, por exemplo, no plano frontal, tá? Então, plano sagital, corta no meio de cima para baixo, divide em 2 porções, lateral direita, lateral esquerda. Tá? A vista aqui nesse caso, anterior. E por último aqui, ó, plano transverso ou axial, também numa vista anterior, você vai passar um corte transverso e vai ter 2 porções, uma superior e uma inferior, e aí você consegue visualizar as estruturas internas através de uma vista inferior ou através de uma vista superior, tá? Então, qual que é a lógica aqui, ó? Plano frontal ou coronal, vista lateral, corte de cima para baixo, porção anterior, posterior, tá? Plano sagital, ocorre numa vista frontal, o corte é de cima para baixo e divide em porção lateral direita, lateral esquerda. Plano transverso ou axial, vista anterior, corte de um lado para o outro, de uma lateral a outra, porção superior e inferior, certo? Então, olha só, as vistas aqui são importantes. Vista é por onde você está olhando, tá? De onde para onde está indo o corte e as porções que são divididas, tá? Para evidenciar as estruturas internas, certo? Os eixos a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar o movimento, mas é importante entender que cada plano vai ter um eixo, tá? Plano frontal, nós temos o eixo antero-posterior, ou seja, vem de frente para trás. No plano sagital, eixo látero-lateral, que vem de uma lateral a outra, e no eixo transverso, ou no plano transverso, melhor, ou axial, nós temos o eixo longitudinal, que vem de cima para baixo, certo? Então é isso, pessoal, nossa primeira aula. Lembrando que toda segunda-feira nós teremos aula ao vivo, tá? Vou estar disponibilizando depois no YouTube, não tem problema. Se você não consegue ver ao vivo, se você está em horário de trabalho, está fazendo alguma outra atividade, você vai conseguir visualizar depois aí, tá? No YouTube. Vai ficar disponível aí por uma semana para vocês, certo? Então até a próxima, e na próxima aula, que vai ser no dia, deixa eu até ver a data, né? No dia 26, tá? 26/2 aí, às 9h27 vai ser o início do sistema esquelético. Então espero vocês aí. Se você gostou, compartilha esse vídeo, curte aqui, dá um likezinho, comenta, para a gente saber se essa aula tá sendo valiosa aí para vocês, certo? Me segue lá no Instagram também, que vai ter novidades, sempre estou falando sobre anatomia, falando sobre sono, e vai ser importante aí para você.